Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, então eu lhe convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha, porque isso vai nos ajudar a contar cada vez mais histórias por aqui. E o Gravado na História de hoje vai contar a história de um dos movimentos negros mais importantes da história do nosso país. Vamos conhecer essa história? A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter social e emancipatório ocorrido em Salvador, na Bahia, entre 1798 e 1799. Inspirados pelos ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, e também pela Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana foi o resultado da insatisfação das elites com o governo metropolitano que prejudicava as atividades econômicas desta classe com os altos impostos. Além disso, na cidade de Salvador do final do século XVIII, a fome era um problema que afetava a qualidade de vida de todos, além das desigualdades sociais e econômicas na sociedade baiana, bem como a influência das ideias iluministas. A falta de alimentos fazia com que os produtos disponíveis no mercado fossem vendidos a valores altíssimos. Certos itens, como a carne, estavam excluídos da mesa da população local. Essa situação havia contribuído para que diferentes rebeliões acontecessem em Salvador durante esse período. O movimento teve participação de pessoas com profissões mais simples, como sapateiros, bordadores, soldados, negros livres e escravizados, além dos alfaiates. A todos influenciava o exemplo dos processos de independência do continente americano, como Estados Unidos e Haiti, e as ideias iluministas, republicanas e emancipacionistas que eram difundidas também por parte da elite culta, reunida em associações como a loja maçônica Cavaleiros da Luz. Os 6 pontos da Conjuração Baiana eram a abolição da escravatura, a proclamação da República Baiense, a diminuição dos impostos, a abertura dos postos, o fim do preconceito e o aumento salarial para os soldados. Entre os principais líderes do movimento, destacaram-se os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento. Os 4 conjurados eram negros e pardos. Também esteve envolvido na conjuração o jornalista e cirurgião Cipriano Barata, um destacado revolucionário da elite local que atuou em diferentes movimentos da época. Em 12 de agosto de 1798, o movimento se precipitou quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram detendo-os. Tal como a Conjuração Mineira, os interrogados acabaram delatando os demais envolvidos. Um desses panfletos declarava: "Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais." Isto levou as autoridades a agir prontamente e reprimir a manifestação. Alguns membros foram presos e forçados a delatar o restante dos participantes. O governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, soube, através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, que os conspiradores iriam se reunir no Campo de Dique no dia 25 de agosto. A ação do governo foi rápida. Reprimida a rebelião, com dezenas de prisões, o governo fez recuar toda a organização revolucionária e o movimento foi desarticulado. Além disso, os indivíduos reconhecidos como líderes da revolta foram julgados e condenados à pena de morte.
No dia 8 de novembro de 1799, 1 ano e 2 meses depois dos acontecidos, os acusados foram declarados culpados por traição. Desta maneira, receberam a pena de morte por enforcamento e depois esquartejados Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Os corpos foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador para servir de exemplo a possíveis subversivos. Os intelectuais e membros da maçonaria que participaram da conjuração receberam penas mais brandas ou foram absolvidos. A rigidez das punições dos envolvidos na conjuração baiana evidenciou o temor que existia no Brasil a respeito das conspirações e movimentos de caráter popular com adesão de negros. Esse temor transparecia com a preocupação de que o que estava em curso no Haiti nesse período se repetisse aqui no Brasil. Apesar de seu terrível desfecho, a Conjuração Baiana influenciou outros movimentos como a Independência, em 1822, a Revolta dos Malês, em 1835, e a abolição da escravatura, em 1888. E se você gostou do Gravado na História, que contou a história da Conjuração Baiana, então eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande abraço e um grande beijo, e fiquem na paz. Até o próximo vídeo.